Oi, aqui é o Rafael Reis. Quero te mostrar o seguinte, como é que você vai fazer, for solicitado para fazer um licenciamento ambiental, como é que você começa a buscar as primeiras informações. Eu vou te mostrar aqui no portal local aqui para o Rio Grande do Sul. Posteriormente, num outro vídeo, eu vou mostrar como é que a gente faz no portal nacional, tá? Vamos digitar portal licenciamento ambiental. A gente pode ver aqui, ó, RS. Tá? Então o endereço ele vai aparecer aqui, licenciamentoambiental.rs.gov.br. Tá? Entra ali. Aqui vão ter todas as informações. E a partir daqui, que por exemplo no estado do Rio Grande do Sul se começa a definir licenciamento ambiental. Onde é que eu faço? É no município? É no estado? É FEPAM? No caso do estado, quem é responsável é dentro da Secretaria de Meio Ambiente, é a FEPAM, e caso não seja atribuição da FEPAM, será do município. E aí, como é que eu sei? Então, conforme essa nova resolução CONSEMA 288 de 2014, ela define as atividades, então, tipologias e os locais, o órgão responsável pela determinada atividade e o porte da atividade, se é o município ou se é o estado que licencia. Então a gente procura aqui o que deve ser licenciado, onde e como requerer. Aqui pode se pesquisar, então entrando, vai dando uma analisada aqui no site, já vai dar para aprender bastante coisa. O que eu quero ensinar aqui rapidinho é onde e como requerer. Então é um passo a passo aqui bem simplesinho. Primeiro passo: selecionar o assunto, empreendimento ou atividade. Tá? Então, sabendo a atividade, vai ficar fácil. Vai entrar nesse grupo e vai procurar aqui dentro. Tá? Infraestrutura é uma indústria, gestão de fauna, extração mineral, mineração, uma pedreira, agrotóxicos, então a aplicação, armazenagem, cadastro, então revenda de agrotóxicos, comércio de agrotóxicos, obras, construções, loteamentos. Então a partir daqui já vai haver a triagem então da atividade, saneamento, serviços, comércio, outras atividades. Então vamos procurar no caso indústria, subgrupo da indústria, indústria de borracha, bebida, calçados. Então a gente vai procurar aqui indústria, por exemplo, uma indústria mecânica ou metalurgia. Qual é a diferença? Metalurgia geralmente é usinagem, ela processa. A mecânica é mais montagem de peças. Então pode-se procurar nessas duas atividades aqui. Vai depender. E onde é que eu busco? Qual é a modalidade da atividade? No cartão CNPJ da empresa. Tá? Lá vai estar bem caracterizado o que a empresa está autorizada a fazer. Cartão CNPJ. Então, vamos lá. Metalúrgica. Então aqui a gente chega nos códigos, que se chamam os CODRANs, ou os códigos de referência das atividades, e se seleciona então o código ou a atividade que representa, ou que está mais próximo representando a atividade da empresa. Então aqui é interessante prestar atenção que muda, pode ver, o código é o 11.25.10, 25.20, 25.30, ele muda somente a atividade a mesma, fabricação de artigos de cutelaria e ferramentas manuais com tratamento de superfície e com pintura. O que muda é só o final, com tratamento de superfície com pintura. A próxima, a mesma coisa, só que com tratamento de superfície e sem pintura. A outra, sem tratamento de superfície e com pintura, exceto a pincel. E sem tratamento de superfície e com pintura a pincel, sem tratamento de superfície e sem pintura. Com pintura, quando é uma pintura mais simples, pintura a pincel, aqui ó, com pintura completa, né, digamos com pistola, e aqui com pintura a pincel, um tipo de pintura mais simples, e essa aqui sem tratamento de superfície nenhum. O porquê disso aqui? Porque isso aqui caracteriza o potencial poluidor da empresa. Uma empresa que faz atividades com pinturas, tratamento de superfície, elas são consideradas mais potencialmente poluidoras, enquanto uma que não tem esse tipo de atividade, menor poluidora ela é classificada. Fabricação de estruturas, artefatos, vamos supor, usinagem pura, sem tratamento de superfície e sem pintura. Estruturas, artefatos, recipientes ou outros metálicos. Então
a usinagem normal, né? Aqui. Então, próximo passo, a partir daqueles 3 itens, a gente definiu a atividade. Aqui está definida. E aqui, etapa atual do empreendimento ou atividade. Isso aqui que vai definir, por exemplo, esse empreendimento vai iniciar, essa empresa não existe ainda, e o empreendedor está querendo iniciar essa atividade, vai ter que requerer a licença prévia. Está em fase de planejamento e concepção. Então, aqui tem o prazo inicial. A fase correta de todo empreendimento é iniciar na licença prévia. Antes de iniciar, já fazer essa consulta ou essa solicitação de licença ao órgão ambiental. A empresa já está em andamento ou já passou dessa etapa, ela vai fazer então a solicitação de licença de instalação. O empreendimento, a atividade tem licença prévia, então, né, antes de iniciar a construção ou instalação, vai iniciar o pavilhão e tal, vai ter que pedir a solicitação da licença de instalação. Já tendo encaminhado a licença prévia, já está com a licença prévia na mão, foi aprovado direitinho, vai passar então a fazer solicitar a licença de instalação. Após isso, vai se fazer o requerimento da licença de operação. Já foi aprovada a licença prévia, encaminhou a licença de instalação, foi concedida. Então, o empreendimento ou atividade tem já a licença de instalação e está pronto para iniciar a operação. Então, já foi feita a instalação, compra de máquina, construção de pavilhão, compra de máquinas. Está tudo prontinho para operar. As empresas ainda não estão trabalhando. Solicita, geralmente é no final da fase de instalação, já se faz a solicitação da operação para que a emissão da licença bata mais ou menos com o prazo em que a empresa vai começar a operar. Tanto que essa solicitação da licença, ela tem o prazo legal de 6 meses para ser expedida. Então, 6 meses antes de finalizar a instalação da empresa, já se faz a solicitação da licença de operação. Então, após ser feita a vistoria da empresa e a concessão, caso esteja tudo em ordem, conforme as solicitações do órgão ambiental, é concedida a licença de operação. Requerimento de renovação da licença, caso a empresa já seja existente, e geralmente as licenças de operação valem por 4 anos, então com antecedência de 120 dias, ou seja, 4 meses antes de vencer, tem que fazer essa solicitação. O ideal é já se prever para fazer com 6 meses de antecedência, por causa da documentação, não perder o prazo, né? Então a gente recomenda que com 6, não esses 120 dias está vencendo o prazo já para solicitar. 6 meses seria o ideal, 180 dias, né? E já fazer a solicitação, ou já começar a se preparar para fazer essa solicitação de renovação da licença, para quem já tem licença de operação. Ou ainda, para quem... A empresa que já... Isso acontece muito, existem muitas empresas hoje em dia ainda que não possuem a licença de operação e já está trabalhando. Elas iniciaram antes de obter todas essas etapas aqui e começaram a trabalhar. E por desconhecimento, muitas vezes faltou orientação, ou sabia e atalhou o processo, enfim, por N motivos. Aí a empresa vai, claro que nesse período ela está correndo risco, se ela atalhou todo esse processo, a ser autuada. A legislação prevê que a empresa que não tem a licença de operação e esteja trabalhando é passível de multa, e ultimamente as multas têm sido bem graúdas, bem alto os valores das multas. Os empreendedores prestem atenção no licenciamento ambiental. Então, para quem não tem, como ele já está operando e não tem licença, tem que fazer a solicitação de regularização da licença de operação. Então, no caso ali meu exemplo seria esse. É muito comum hoje em dia, para quem faz consultoria ambiental, geralmente é procurado por quem já está operando e que acaba sendo autuado, sendo fiscalizado, multado, porque não tem licença de operação e está operando já, e muitos alegam que nem tinham conhecimento sobre isso, apesar de que a nossa legislação é lá de 1981. Mas a fiscalização mais incisiva sobre isso tem ocorrido nos últimos 10 anos, 15 anos, né? Então, requerimento de regularização da licença de operação.
Próximo passo, onde e como requerer. Então aqui tem que se definir, já se definiu a atividade, já se sabe qual é a etapa que está essa atividade, isso não é uma licença inicial, é uma já regularização, um empreendimento já trabalhando, e o que vai definir, digamos, a taxa, o porte do empreendimento é a área ocupada por esse empreendimento. Então, uma empresa de até 250 metros quadrados, ou a empresa tem entre 250 a 2.000 metros, ou acima de 2.000 até 10.000 metros. Aqui eu vou mostrar duas hipóteses. Por exemplo, eu vou voltar e vou mostrar o que acontece aqui. Porque é aqui que a CONSEMA, por exemplo, aquela resolução ali, a 288 de 2014, define, é isso aqui que diferencia quando vai para o município ou quando é o Estado responsável pela expedição da licença ambiental, né? Vamos ver então uma empresa até de 250 ou que tenha um pavilhão, uma área útil, por exemplo, da empresa até 2.000 metros quadrados. Tem uso de água de rio, lago, lagoa ou poço? Não. Empreendimento ou atividade se realiza dentro de uma unidade de conservação? Não. Empreendimento, atividade dentro de unidade de conservação federal? Não. Aqui era estadual, federal? Não. Atividade ou seu impacto ultrapassa os limites do estado do Rio Grande do Sul? Não. Empreendimento se localiza ou se desenvolve dentro de terra indígena? Não. Por que tudo isso aqui? Porque essas perguntas, se alguma delas houverem um sim, criam maiores cuidados, maiores restrições em relação à operação do empreendimento. O empreendimento ou atividade se realiza em mais de um município? Está na divisa, por exemplo, de um município? Não. Ok. Vamos procurar então aqui um exemplo. Eu vou pegar um exemplo aqui de um local, eu resido aqui em Caxias do Sul. Depois eu posso pegar um outro qualquer para a gente ter uma ideia. Caxias é uma cidade de um porte médio a grande. Ela é a segunda ou terceira maior cidade do estado do Rio Grande do Sul. Então, claro que isso influencia. Ela tem uma estrutura melhor de atendimento para o licenciamento ambiental. Depois a gente procura numa cidade pequena. Aqui, vamos lá. Informação, então, empreendimento não licenciado pela FEPAM. Tá? Então, significa que não significa que não precisa licenciamento, significa que não é com a FEPAM. E aqui embaixo ele indica, então, o órgão ambiental do município, Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Então, é a atribuição do município o licenciamento dessa atividade aqui, ó. Aqui ele caracterizou, então, ela tem potencial poluidor médio, é considerado de porte pequeno, por quê? Porque tem uma área de 250 até 2.000 metros quadrados, e para o município de Caxias do Sul, é a atribuição do município. Pode acontecer de essa atividade não ser atribuição de um município, caso o município não tenha estrutura para realizar o licenciamento. Vamos voltar aqui, vamos ver o que acontece se essa mesma atividade fosse num... Eu vou pegar, deixa eu ver se tem um município de Morrinhos do Sul. Vamos ver se o Morrinhos do Sul consegue, a prefeitura licencia. Empreendimento não licenciado pela FEPAM. A prefeitura, isso aí também, mesmo em Morrinhos do Sul, é com a Secretaria do Meio Ambiente de Morrinhos do Sul. Vamos ver. Morrinhos do Sul é uma cidade relativamente pequena. Agora vamos fazer o seguinte, então. Vamos mudar aqui. Vamos ver como é que fica para 2.000 até 10.000 metros. Então a área da empresa é até 10.000 metros quadrados. Vamos ver como é que fica. Vamos ver Morrinhos do Sul. Ó. Empreendimento não licenciado pela FEPAM. Então até 10.000 metros quadrados, essa atividade, potencial poluidor médio, antes era pequeno, porte da atividade. Como agora, antes era até 2.000, agora é de 2.000 a 10.000, o porte ficou médio. Uma empresa de porte médio é considerada pela CONSEMA 288. Agora vamos ver se for acima disso, de 10.000 metros até 40.000 metros quadrados. O que acontece em Morrinhos do Sul? Atividade, né? Ó,
Vê que já mudou, não apareceu mais aquela outra mensagem aqui, empreendimento atividade licenciado pela FEPAM, órgão licenciador, então é a FEPAM. Então passando essa atividade, passando de 10 mil metros quadrados, não é mais com o município, é a FEPAM, é o Estado, então o órgão ambiental estadual, FEPAM, responsável pelo licenciamento ambiental. E aqui então tem os dados, aonde serão encaminhados, tem inclusive na sede, seria em Porto Alegre, ou em um outro escritório que em Tramandaí. Tramandaí é litoral do Rio Grande do Sul. E aí, a partir daí, o que fazer? Bom, se for no município, tem que se ir até o município, se o município tiver estrutura, por exemplo, online, na internet, buscar as referências ou os termos de referência do município, da documentação que o município exige para a realização do licenciamento ambiental no município. No caso, se for na FEPAM, então aqui vai se baixar esses formulários, todos que estão aqui. Ó, relação de documentos para a regularização da LO, ou licença de operação. Né? Então se baixa esse arquivo, vai ter toda a relação de documentos e tem que se cumprir toda a relação desses documentos aqui. Comprovante de inscrição, de situação do CPF ou do CNPJ, né? Também CPF do proprietário, no caso da empresa, comprovante de inscrição de situação do CNPJ, no próprio site da Receita, se digita lá o CNPJ da empresa e se consegue esses documentos aí. E aqui, então, a gente pode ver, ele dá uma estimativa do custo do licenciamento para essa regularização. O valor aqui, ó, é de R$ 36.276,39, que pode ser dividido em até 4 parcelas, acima de 10 mil metros quadrados, até 40 mil metros quadrados. Então é uma empresa de porte grande, né? Já não é mais porte médio. E então provavelmente ela tem um faturamento bem maior, um potencial poluidor, uma estrutura maior e por isso esse valor mais alto aqui. Né? Outra coisa é que a FEPAM cobra uma taxa 3 vezes a taxa original. Provavelmente essa taxa deva ser de uns 12 mil reais a taxa normal de uma licença para um empreendimento desse porte. Porém, como a regularização da atividade que não possui a licença de instalação, tem seu custo de ressarcimento calculado em valor de 3 vezes o custo normal. Então, se tu dividir em 3 vezes isso aqui, tu vai achar o valor da taxa original. Se o empreendimento tivesse cumprido todas as etapas de licença prévia, licença de instalação e licença de operação, pagaria para cada licença mais ou menos 12 mil reais. Né? 12 mil, uns quebradinhos aí. Então, como eles entendem que não houve um atalho dessas etapas, ou enfim, a empresa não prestou atenção na legislação, não cumpriu as etapas, é cobrado a taxa sobre o valor 3 vezes a taxa original. Tá? Então é isso aí. É isso aí para se iniciar. Digamos, aqui começa o primeiro caminho. Saber, bom, como eu devo proceder no licenciamento ambiental. Só a primeira etapa, obter qual é o órgão responsável pelo licenciamento ambiental. A partir daí, toda a documentação, você clica no link, baixa e vai ter a relação dos documentos. No próprio site aqui do órgão ambiental vai se encontrar a relação dos documentos. Ó. A gente pode ver todas as informações aqui. É só baixar e seguir esse passo a passo da documentação, cumprir com a documentação. Algumas atividades vão precisar de um responsável técnico. Isso aqui geralmente é realizado. A empresa pode encaminhar individualmente ou contratar um consultor, uma consultoria ambiental, um consultor ambiental para realizar esse serviço todo aqui, que vai acabar, dependendo da atividade, sendo necessário a contratação de profissionais. Por exemplo, a infiltração de efluentes no solo? Não, sim. Laudo geológico, vai precisar de um geólogo, então aqui, nesse caso, apresentar laudo geológico. Já precisa de um geólogo logo de cara aí. Então, outras coisas aqui, por exemplo,
DRH, SEMA, utilização de água, vai precisar se protocolar uma solicitação de outorga de direito de uso de recurso hídrico, né? Aqui, por exemplo, onde é que eu vi aqui, ó, laudo de cobertura vegetal, vai ser ou declaração de responsável técnico habilitado de inexistência de APP, ou de área de preservação permanente, vegetação arbórea, com relatório fotográfico comprovando o informado. Então tem que ter um responsável técnico habilitado, pode ser um engenheiro, um biólogo, um engenheiro florestal, um engenheiro agrônomo, um biólogo, ou outro profissional que esteja habilitado, então, a desenvolver esse laudo aí, tá? E em princípio era isso que eu tinha para passar, de forma simples, como iniciar o licenciamento ambiental. Claro que isso é bem básico, é só o início, e para aprofundar mais, só com um curso mais aprofundado. Então não poderia, nesses pequenos espaços de tempo, informar muito além disso aqui. Mas a gente tem um curso mais aprofundado para quem tiver interesse em como realizar todas essas etapas, organizar a prestação de serviços no licenciamento ambiental. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o teu comentário aqui embaixo. Pode deixar a tua dúvida. Clique aqui em gostei, em curtir. Se você curtiu, se não curtiu também clique em não curtiu. Deixa teu comentário, por que não, ou a tua dúvida. E até nos próximos vídeos. Até mais.